Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é comemorado o Dia do Gráfico e também o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Boa noite, obrigado por estarem conosco. O nosso programa, você sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após Cadeira Cativa, aqui na Obra TV. O assunto de hoje é direito de família e o tema é casamento e união estável, direitos, deveres e consequências. Nossa convidada de hoje é a doutora Neuci Hammerle, advogada, especialista em direito de família. Boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo. Boa noite, Evanir. Boa noite, Amanda. É um prazer estar aqui essa noite para podermos discutir esse tema tão importante e relevante. Seja bem-vinda, então, doutora. Nós vamos interagir no segundo bloco com a nossa audiência, ao vivo, hein? Então, esperamos a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, 51 3029 8080, que vamos ler e a doutora responder aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo. Aproveita e já envia tua mensagem pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueçam que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Doutor, então, para começarmos, o que é uma união estável e qual é a importância da sua definição? Boa pergunta, Evanir. A união estável, ela está definida em lei. E a importância da sua definição é porque a união estável, ela é informal. Ela não é como o casamento, que a pessoa vai ali no cartório, formaliza, corre os proclamas. Então, para não existir uma confusão entre o namoro, nós precisamos saber qual é o requisito da união estável. E o que a lei determina como requisito? É a convivência pública, contínua, duradoura, com a intenção de constituir família. Então, esses são os requisitos importantes para que fique configurada a união estável. Mas muitas vezes, muitas vezes, uma das partes pensa que tem união estável, a outra não, pensa que é apenas um namoro. Está aí uma importância também, doutora, para deixar tudo claro desde o início do relacionamento? Exatamente. Como a união estável, ela não exige uma certidão, ela não exige um contrato, os requisitos eles servem para balizar se aquilo é um namoro ou se é uma união estável, porque existe uma diferença. E como você disse, Evanir, num relacionamento, um sempre acha que é um namoro, o outro acha que é união estável. E aí começa a confusão. Perfeito. Gostei muito da tua pergunta, Evanir, muito mesmo. E dando continuidade sobre isso, quanto tempo de convivência, doutora, para ser realmente considerado uma união estável? A lei não determina um período. E essa é uma confusão que é muitas vezes levada, pelas pessoas. Às vezes as pessoas pensam assim, não, precisa de 2 anos para configurar uma união estável.
Não, só depois dos 5 anos é união estável. 1 ano não deve ser união estável. Não, a lei ela não colocou um prazo limite para ser considerado união estável. União estável, como eu disse, preenche os requisitos da convivência pública, contínua, duradoura, com a intenção de construir uma família. Desde que esses requisitos estejam presentes, é considerado união estável. E o prazo, a lei não determinou um prazo. Então, aqui a gente precisa ter cuidado, né? Realmente. Eu tenho uma conhecida que ela conheceu a pessoa e fez união estável em 1 semana. E é um fato. Depois tiveram filhos, casaram, estão juntos há muitos anos. Mas foi muito rápido o relacionamento. Então, realmente, não é o tempo que vai determinar. Não é o tempo. Mas, doutora, quais documentos podem ser usados, então, para quem quer comprovar a união estável? É preciso o documento ou tem outras formas? No Brasil, a minoria das pessoas registram, né, um contrato de união estável ou, né, realizam uma certidão de união estável. Então, a necessidade da comprovação ela pode ser feita através de vários tipos de documentos. Por exemplo, fotos, né? Comprovante de residência em comum, conta a hora, nome de um, outra, nome do outro. As redes sociais, né? Tantas postagens, as postagens de namoridos, né? Que namorido, então. É o namorido, eu sempre chamo a atenção das pessoas, né? Porque às vezes a pessoa, de tanto chamar de namorido, acaba, né, caracterizando a união estável ali, né? Então, prova testemunhal também, né? Aquela internação no hospital, onde a outra pessoa ficou como sua responsável, o imposto de renda também. Então, cada caso, a gente precisa verificar aqui a peculiaridade, verificar o tempo também e trazer as provas para comprovar ali aquela união, aquele tempo que conviveram juntos e o que a gente consegue, né, durante todo esse período, então, trazer de provas para que fique comprovado ali esse esforço comum e essa vida em conjunto. Poderia-se dizer também registros em hotéis, que sempre, viagens, registros em hotéis, e tudo isso hoje é muito fácil, é muito compartilhado, na verdade, né? Eu acho que antes talvez tivesse mais dificuldade da gente conseguir, mas hoje não, hoje cada vez é mais fácil porque a vida das pessoas, ela é muito pública, né? Então as pessoas às vezes até deixam de ter um certo cuidado e tornam públicas muitas coisas. Então, ali você, assim, entra às vezes, né, na conta de alguma pessoa no Insta e ali você consegue, assim, baixar, na verdade, a prova de um processo total, né? Verdade, faz todo sentido, doutora. Agora nós falamos, então, como comprovar a união estável. Mas e aí? Separação e união estável. Quem fica com o quê? Separação e união estável. Aqui, depende. Por exemplo, se você tem uma união estável e essa união estável você fez um registro, uma certidão e escolheu um regime, porque assim como no casamento, na união estável você também pode, então, registrar um regime de bens da sua escolha, né? O regime da comunhão parcial, o regime da separação de bens. Mas não é o caso, na maioria das vezes aqui no Brasil as pessoas não fazem, né, um registro, então o regime de bens é o regime da comunhão parcial de bens. Nesse caso, todo o patrimônio que for adquirido em conjunto durante a união será partilhada no divórcio. Independentemente de quem adquiriu. Independentemente de quem adquiriu. Então, se só um adquiriu aquele patrimônio e o outro não forneceu nenhum recurso financeiro pela comunhão parcial de bens, esse imóvel, esse bem será partilhado. Muito bem. Doutora, no caso de morte do companheiro ou companheira, como funciona? No caso da união estável? No caso da morte do companheiro, se não existe também, né, uma certidão, muitas vezes é necessário você recorrer, né, ao judiciário
para que comprove primeiro, então, essa união estável, para que essa união estável possa ser reconhecida, porque a união estável, ela não altera, né, o seu estado civil, você permanece sendo solteiro. Permanece solteiro? Permanece solteiro. Então, uma coisa que, com o casamento, você está casado, automaticamente é mais fácil, mas com a união estável, você permanece solteiro. Então, aí você, às vezes, precisa, então, ingressar com uma ação para verificar que existia uma união estável. E isso é importante porque, às vezes, aquele bem adquirido durante a união estável, ele foi adquirido somente no nome de um. Não foi colocado no nome de ambos, né? Até pelo fato de permanecer solteiro. Então, às vezes, é preciso, então, essa confirmação da união estável enquanto, né, o companheiro estava vivo, a companheira estava viva. E depois disso, então, aí é aberto os direitos dessa pessoa sobrevivente do companheiro, né, ou da companheira, com todos os direitos garantidos. Então, pensão junto ao INSS, direito à meação, porque como não tinha nenhuma comprovação, é o regime da comunhão parcial de bens. E o regime da comunhão parcial de bens, ele garante à pessoa sobrevivente, então, a meação de todo o patrimônio recebido, construído durante essa união, né? E a herança de todo o patrimônio particular do falecido. Muito importante, a senhora citou aí 2 itens que eu acho importante, além do patrimônio, que é a pensão também, não é? Porque muitas vezes, para receber essa pensão da Previdência, ou enfim, do Estado, é necessário comprovar haver união estável. Então, muito importante, não é apenas a divisão dos bens, do patrimônio, mas também outras consequências, como seguros de vida, que muitas vezes, se a pessoa, enfim, trabalha em uma empresa que tem um seguro por morte desse seu empregado, essa pessoa somente terá direito, né, a este seguro se ela comprovar essa união estável. Então, são vários itens muito importantes. Muito obrigado. E, doutora, continuando um pouquinho mais, e no caso do falecimento do esposo ou da esposa, enfim, dentro da união estável, os filhos de um ou de outro têm direito ao patrimônio? Ah, sim. No caso do falecimento de uma pessoa que vive em união estável, né? Aí é preciso verificar se os filhos são comuns de ambos, né? Ou se o filho é apenas de um, né? Por exemplo, da pessoa que faleceu. Porque tudo modifica na hora, né, da abertura do inventário e de como será feita, então, essa sucessão. Por exemplo, nós temos uma união estável e nessa união estável nós temos uma pessoa que já tinha 2 filhos de um primeiro relacionamento, né? Se ele tem 2 filhos do primeiro relacionamento, ele faleceu, o que acontece, então, com os bens nesse caso? A viúva será meeira dos bens, né? Então, meeira significa que ela vai receber metade desse patrimônio adquirido durante o relacionamento e os filhos serão herdeiros do pai, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas ele tem filhos, eles vão receber o meu patrimônio? Não, eles vão receber o patrimônio do pai. O pai tem o patrimônio dele, tem a metade do patrimônio dele. E sim, todo filho é herdeiro. Todo filho sempre será herdeiro, né? Hoje em dia nós temos essa, graças a Deus, nós temos essa segurança, né? Então todo filho é herdeiro e ele vai receber o direito a receber o patrimônio relativo aos bens que cabem ao pai. Não, a meação delas está separada. Então, ele recebe a parte do pai. Muito bem. E um caso bem corriqueiro, doutora, separação há 1 ano e divórcio não formalizado. Tem algum problema? Tem. Tem muito problema. Eu costumo dizer assim que tudo que não é feito gera problema. E o problema, ele vai aumentando conforme as pessoas vão deixando de resolver, sabe? Porque, por exemplo, você se separou de fato há 1 ano.
não encaminhou nada, só se separou de fato, vou fazer isso depois. E nós agora, depois da pandemia, eu acho que também nós entendemos, né, a brevidade da vida de uma forma talvez mais acentuada, né, e deveríamos talvez prestar mais atenção nisso também, né? E é claro que falar da morte, às vezes ninguém gosta, mas é importante porque tem questões que são importantes serem discutidas. Então, imagina, você está separado há 1 ano, de fato, mas não encaminhou nada e não fez o seu divórcio. E aí, falece. Qual não é a surpresa quando a família vai abrir o inventário e o seu ex-esposo participa como herdeiro? Por quê? Porque nós temos a legislação que garante que uma separação feita com menos de 2 anos, né, o seu herdeiro será, o seu ex será herdeiro. Então, imagina, uma coisa que... É importante formalizar imediatamente após a decisão. É muito importante formalizar. Por que não formalizar? Tá certo. Né? Porque não desenrolou direitinho. Por que não desenrolar? Por que não formalizar, né? Vai criar um problema desnecessário. Né? Realmente, né? Doutora, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco. Eu quero te fazer uma pergunta que eu achei muito interessante. No caso, assim, como se eu fosse te perguntar para mim, mas não é o meu caso não, tá, gente? Meu irmão mora sozinho na casa que os nossos pais deixaram. Não sai e também não abrimos o inventário. O que se faz num caso como esse? Se cobra o aluguel do irmão? Sim. Imediatamente. Porque o que acontece? Mais um caso, né? Mais um caso de família. Mais um caso das pessoas que não estão resolvendo o problema. Porque, assim, não encaminhar o inventário, ele pode gerar consequências. Então, assim, essa casa é uma casa de inventário, vários irmãos, então, possuem direito, né, a dividir essa herança. Só um irmão está ocupando a casa. O que acontece com esse irmão que está ocupando a casa? Posse, né? Mansa, pacífica ali. Ele começa a investir na casa, ninguém fala nada e ele continua usando a casa. Ninguém resolve nada, usa o capião. Então, ele vai fazer o uso capião e os outros irmãos vão perder a herança. Então, é importante formalizar desde o início. É muito importante encaminhar o inventário, porque existe um tempo para isso. E as pessoas vão deixando. É realmente muito interessante, doutora. Nós vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos e voltamos no segundo bloco, então, com a interação da nossa audiência. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e os nossos telespectadores hoje estão nos surpreendendo com tantas mensagens enviadas aqui. Então, nós vamos daqui a pouquinho ler para a doutora responder. Vamos lá, Ivanir? Vamos lá. Doutora, quem recebe um dinheiro de herança e compra um apartamento? Depois do casamento, vende o apartamento e compra uma casa. No divórcio do casal, a casa será dividida? Não. Porque ele recebeu a herança antes do casamento, é isso? A casa não será dividida. Por quê? Se o casamento aqui, ele é pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o regime, na maioria das vezes, adotado, a herança, ela não se comunica no divórcio. Ela não se comunica. Então, como isso foi adquirido com dinheiro de herança, não se comunica. O que eu sempre oriento, né? Quando isso acontece, é preciso fazer a subrogação desse, né? O que é a subrogação? A subrogação você vai adquirir um patrimônio subrogado, né? Você vai adquirir esse patrimônio que está vindo, né, de um valor, de uma herança, que está vindo da aquisição, da venda de um imóvel
que você possuía antes de se casar. Então, ele está vindo na troca, ele está vindo com essa troca. Isso é importante que conste na matrícula do imóvel. A subrogação seria o registro na matrícula A do subrogação do bem é essa troca desse imóvel que você possuía antes, e isso deve constar na matrícula. Então, se não fez constar na matrícula, e essa matrícula, inclusive, o seu marido ou sua esposa assinam, né, em conjunto. Se isso não consta na matrícula, depois vai ser uma questão de prova, né? Na hora do divórcio, você vai ter que comprovar, olha, não, eu comprei realmente esse apartamento durante o meu casamento, mas esse dinheiro veio de uma herança. Aí você vai ter que juntar as provas para colocar no processo. Realmente muito interessante isso. O que não está escrito não está registrado no mundo, né? Isso eu aprendi na primeira aula do curso de Direito, mas vamos lá. Chegaram muitas mensagens realmente, gente, dos nossos telespectadores. Eu vou ler a primeira aqui, final 5600. Ele escreveu: eu tenho união estável com separação de bens. Ficamos 6 meses separados e retomamos o casamento. Continua valendo a união com a separação de bens? A pergunta é do Adriano. 6 meses com união estável. Eles tinham a separação de bens com união estável. Ficaram 6 meses separados e retornaram ao casamento. Ele quer saber se a união estável continua válida mesmo com esse ínterim, né? Se esse período, né, eles não fizeram nenhum tipo de separação, né? Não deram entrada ao divórcio, não deram entrada à separação, não fizeram nada durante esse período, né? Continua, então, valendo, né? Porque, assim, não fizeram nem a separação de corpos, não fizeram nada, não encaminharam nada, continua valendo. Né? Então, seguiu o baile. Segue, né? Isso aí. Doutora, e nos casos quando a pessoa já tinha uma casa, um dos dois companheiros, viveu junto por 10 anos, nesse período apenas um dos cônjuges fez diversas melhorias no imóvel. É obrigatório dividir tudo? Então, depende, né? Depende o regime de bens. Porque se é da comunhão parcial de bens, não importa, né? Se nós somos casados pelo regime da comunhão parcial de bens, não importa se eu contribuir com todo o valor, né? Então, o importante é registrar aquelas benfeitorias ali na declaração de renda, ter aquela comprovação. Porque assim, o que acontece? A casa pertence à pessoa, né? Sim. Porque é um bem particular. A casa ela não vai ser objeto. Agora, as benfeitorias, sim, as benfeitorias vão ser objetos da divisão. Somente as benfeitorias. Somente as benfeitorias. Bom. Mais uma perguntinha, então, que chegou aqui através do nosso WhatsApp. O final é 7320. Minha mulher recebeu uma doação de um imóvel. Fiz uma declaração de união estável para fins de plano de saúde. Estamos juntos há 16 anos. Eu tenho parte deste imóvel? Se não tenho, como eu faço para ter? José Moreira. Então, aqui são duas questões, né? Primeiro, eu fiz uma declaração para fins de saúde. Não, né? Ele fez uma declaração, por quê? 16 anos, né? 16 anos, vamos combinar que é uma união estável, né? Já é e pronto, né? É e pronto, com declaração, né? Sem declaração, mas tudo já tá bem. lá. Tá ali, né? Mas tudo bem. Só aqui, né? Uma observação. Agora, não, nesse caso não, porque é uma doação. A doação não se comunica. Ele fez ali o registro da união estável. Se a união estável ela é pelo regime da comunhão parcial de bens, não se comunica. Dificilmente ele tenha feito uma comunhão universal. Dificilmente, né? Universal. Bem. Caso o casal more junto e compre uma casa, mas somente um paga tudo. Ao terminar, né, quem pagou não quer dividir o bem. Como proceder neste caso? Vai precisar entrar com uma ação no judiciário, porque como vai funcionar? Se ele não entende, né, que a divisão obedece 50% para cada um, não vai ter outro caminho sem ser ingressar no judiciário para realizar, então, a divisão dessa construção. Por quê? Se
aqui novamente, né? É sempre importante. As pessoas, elas se casam, elas realizam união estável e elas não pensam no regime de bens. O regime de bens, ele afeta. E a gente não pode pensar, mas já está pensando no divórcio. Não está pensando no divórcio. Na verdade, você está pensando como você pretende administrar o patrimônio durante o seu casamento, durante a sua união. E também pensando na família, nos seus herdeiros, porque pode faltar e aí passar para os seus herdeiros essa discussão toda por não ter formalizado a tempo, né? Exatamente. O regime de bens, ele vai definir como será feita a sucessão da pessoa, né? Então, assim, é importante. E as pessoas vivem momentos diferentes na vida. Existem pessoas que se casaram ou vivem em união estável, que têm filhos de um outro casamento. Existem pessoas que não têm filhos, não pretendem ter, né? Então, assim, como é que você quer que isso funcione? E isso é definido pelo regime de bens. Então, aqui, se o teu regime de bens é o regime da comunhão parcial de bens, porque quando você deixa de escolher, é o regime também que é escolhido. Então, é o regime da comunhão parcial de bens. Não escolher já é uma escolha, né? E daí, como funciona? Tudo que for construído durante aquele relacionamento vai ser partilhado. Não, mas gente, eu não queria que fosse assim, porque eu sou um empresário e nós sempre conversamos e a pessoa não... Bom, mas infelizmente... Então, o importante é a formalização antes que o problema aconteça. É melhor deixar tudo escrito bonitinho. Doutora Nilce, eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui no programa de hoje. Foi muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom participar. Eu venho agradecer a você por ter nos assistido e não esqueçam que o programa ele é reprisado de segunda a sexta às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Você também pode compartilhar nosso programa aí para quem tiver dúvidas sobre o tema lá no YouTube e no Facebook do Papo Certo. Então nos vemos amanhã às 20 horas e nosso assunto é empreendedorismo. Será conosco Brenda Juriolo. Falaremos sobre inteligência emocional e liderança. E você aí de casa também é nosso convidado. Esperamos vocês.